Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o brilho. E claro, quando a gente fala brilho, até tem que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que nós temos uma visão diferente de muitas outras visões que existem e que a gente respeita todas as visões. Mas a palavra brilhar, né, ela soa como uma jactância, ela soa como uma vanglória, né? A palavra brilho, ela pode remeter a isso, a gente querer ser mais do que os outros, a gente querer aparecer mais, nós queremos ser os maiores, nós queremos ser os melhores, e vocês sabem que nós não estamos mais nesse viés, amém? Posso ouvir um amém da igreja? Nós não estamos mais nessa linha de raciocínio, nós não queremos ser os maiores, não queremos ser os melhores, não queremos brilhar mais do que os outros, só queremos, hoje você vai entender o verdadeiro significado da palavra brilhar. A palavra brilho, ela significa irradiar, refletir. Então, irradiar, refletir, significa que eu não tenho a luz, mas há alguém por trás de mim que tem, e eu, na medida da minha comunhão com Ele, eu reflito essa luz. E esse é o objetivo que nós temos que ter como servos de Deus, sermos refletores da luz de Cristo. E o Senhor quer que você tenha esse objetivo, você tem que estar vindo na igreja, crendo em Deus, exercendo a sua fé, para quê? Vou fazer uma palavra para a semana que vem que vai ser assim: quem, onde, para quê, quando e por quê? A palavra da semana que vem vai ser essa: quem, onde, por quê, quando e para quê? Porque senão se torna cansativo, irmão. Você sai da sua casa, que nem hoje, eu estava vindo para cá, eu estava pensando nisso. Eu estava dirigindo no caminho, e estou muito feliz hoje que hoje a Fran já está melhor, já está aqui, para honra e glória do Senhor, né? Glória a Deus, obrigado a todos pelas orações. Então já vim mais feliz. Mas aí se você vem no caminho, que nem estive de manhã aqui, ministrei, aí fiquei horas aqui, depois aconselhando, orando, cheguei na minha casa 2 horas da tarde. Aí, aquele almoço da Marmitex, que você já passa ali no restaurante, e já pega, que a gente já deixa encomendado todo domingo ali, tem uma churrascaria aqui embaixo, vocês não sabiam, mas tem uma churrascaria aqui embaixo. A gente já deixa encomendado, aí passa lá, pega, vai para casa e come rapidinho. Aí tenta dar aquela descansada, pum, daqui a pouco a gente já está aqui. E aí então a gente vive nessa rotina, né? A nossa rotina é essa, a nossa rotina é trabalhar e se preocupar com a obra de Deus. Se você não tiver algo a mais, se você não souber isso, quem, quando, onde, por quê e para quê, aí você entra num ativismo religioso, num ativismo, você não sabe o que você quer, você não sabe o que Deus quer, você não sabe onde você quer chegar. Isso se torna cansativo. Você não entende o porquê que você está aqui. Você não entende por que Deus te plantou nesse lugar. Então esse deve ser o desafio. Hoje o Senhor já está falando conosco. Ele te chamou para você ser um refletor da luz dele. O Senhor te chamou para você refletir a luz dele. E a luz de Deus nós chamamos de glória. Amém? Todas as vezes que nós recebemos a luz de Deus na nossa vida, nós entendemos que estamos recebendo o quê? A glória de Deus. E hoje você vai sair daqui com a glória de Deus. Se você entender o propósito que Deus te chamou, que é para ser um refletor da luz, você vai sair daqui para refletir a glória de Deus. Então levanta a sua mão, pode aplaudir o Senhor. Agora levanta a sua mão e fala assim: eu vou sair daqui para refletir a glória de Deus. Quando qualquer homem tem um contato, conhece ou tem um contato com Deus, quando qualquer homem, qualquer ser humano tem um contato com Deus, automaticamente ele conhece a origem de toda a luz. Porque Deus é luz. Deus é a origem de toda a luz. E aí a gente entendendo que a luz é a glória, Deus é a origem de toda a glória. Então, nós vemos na Bíblia várias vezes que o homem chegou perto de Deus. Nós vemos aqui agora, acabamos de ler, o salmista Davi fala no início do Salmo 27, o Senhor é a minha luz. Então, quando ele fala isso, parece que é uma coisa simples, o Senhor é a minha luz. Não, ele não está falando da luz da Eletropaulo, ele está falando
do maior foco de luz que ele já viu na vida dele, da maior experiência que ele já teve na vida dele, do maior revestimento. Você lembra quando Samuel foi ungir Davi? Que a palavra fala que ele foi possuído pelo Espírito, ou seja, ele foi cheio, ele tinha uma certa luz, mas quando a unção caiu, a luz dele aumentou 10 vezes mais, a mesma luz que havia em Daniel na Babilônia, que fala que Daniel só comia legumes. Daniel fez um jejum de 21 dias, Daniel fez um jejum primeiro de 10 dias, e naqueles 10 primeiros dias, a Bíblia fala que Deus colocou uma luz 10 vezes maior sobre ele. Daniel exalava a luz do Senhor. Tanto que em Daniel, no capítulo 10, abre a sua Bíblia comigo, Daniel, rapidinho. Agora você vai ter que ser bom de Bíblia, hein? Para não perder o fio da meada. Quem está em casa vai acompanhar na tela. Daniel, capítulo 10, versículo 5. Olha só a experiência que Daniel conta. Quando ele recebe em Daniel 1 a luz, 10 vezes mais, e agora em Daniel 10, ele entende de onde veio aquela luz. Ele sabia que vinha do Senhor, mas ele começa a ter uma experiência maior. Daniel 10, 5 diz assim: levantei os olhos e olhei. Leia comigo, igreja. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés, o que aconteciam? Brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Olha a experiência. Daniel, ele começa a ver, na verdade ele viu quem ele viu? Ele viu Gabriel. Porque você lembra daquele entrave na vida de Daniel? Porque Daniel fez uma oração, o famoso jejum de 21 dias, e passando agora passando o batismo, que vai ser sábado, em fevereiro nós vamos fazer um jejum, amém? Nós vamos fazer um jejum, porque só a vitória com jejum e oração, e a igreja precisa jejuar mais, e nós vamos fazer esse propósito diante do Senhor em fevereiro. E Daniel, ele teve então essa experiência com o anjo Gabriel, porque quando ele faz a oração, pedindo uma revelação de Deus, Gabriel estava trazendo, e no mundo espiritual houve um entrave, porque o principado da Pérsia parou Daniel no meio do caminho, para que Gabriel não trouxesse a resposta para Daniel. E aí então, Deus teve que falar para Miguel, que é o arcanjo. Miguel é o arcanjo, e a palavra arque no grego significa chefe. Então quando você fala arcanjo, é chefe dos anjos. Miguel, o arcanjo, veio, ajudou Gabriel, que é só um anjo, e venceram juntos o principado da Pérsia. E quando Gabriel chega para falar com Daniel, Daniel já estava, sabe quando você já está naquela situação, você está abatido, se Deus não falar, você vai morrer. Daniel estava já desanimado, Daniel já estava fraco, Daniel já estava desesperado, Deus, a resposta não vai vir, mas o anjo fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha mandado a resposta, mas um principado da Pérsia, ou seja, um principado das trevas, me parou no mundo espiritual, e eu tive que lutar, e eu lutei por 21 dias, mas desde o primeiro dia já era para a resposta ter vindo, mas a luz mais uma vez venceu as trevas, e eu estou aqui para te responder, e para te dar a revelação que você pediu, e eu quero declarar, não sei quanto tempo você está esperando, mas já está vindo a resposta que você está pedindo diante do Senhor. Talvez você já está desconsolado, talvez você já está desanimado, talvez você fala: se Deus não falar eu vou morrer, mas o Senhor já mandou a resposta, e essa resposta está entravada, vai desentravar nessa noite, porque a luz prevalece contra as trevas. Amém? Aleluia. Nós vemos as experiências. Deus, a essência de Deus é luz. Diga assim comigo: a essência de Deus é luz. Por isso que em Gênesis capítulo 1, aliás, começou a novela aí, né? Ó, novela legal, tô assistindo. No início de tudo, a primeira coisa que Deus fez: haja luz. Porque Deus é luz. Então, mesmo que na verdade Deus não falasse haja luz, e eu acho que ele falou mais para dar sentido à criação, Deus não precisava falar haja luz. Eu não estou mudando a Bíblia não, hein? Eu estou falando do que eu conheço, o pouco que eu conheço a Deus. Deus não precisava falar haja luz para ter luz, ou precisava? Ele só falou para dar contexto na história. Porque se Deus pisou nas trevas, já ilumina. Deus é luz. A essência de Deus é luz. Êxodo, segundo livro da Bíblia, abra lá. Êxodo 34, 34. Segundo livro da Bíblia. Nós temos alguns textos que eu prefiro que, de vez em quando eu não falo para abrir, mas às vezes você precisa ler. Êxodo 34, versículo 34. Olha só como Deus é a essência de luz. E Deus,
ele tem um objetivo. Pergunta assim para mim, qual, pastor? Colocar a luz dele em você. Vou repetir, Deus tem um objetivo, colocar a luz dele em você. E você vai ser cheio da luz de Deus. Amém? Êxodo 34, 34, achou? Então leia. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel, tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e viam, leia agora essa parte comigo, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu, até entrar e falar com Deus novamente. Ou seja, todas as vezes que Deus se relaciona com o homem, o objetivo de Deus é colocar a luz dele no homem. Moisés, quando sobe para falar com Deus, ele não desce da mesma forma que ele subiu, mas ele desce resplandecendo no rosto a glória que ele viu. E nessa noite, se você tiver fé, e se você tiver entendimento, abrir o seu coração, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você entrou aqui apagado, o Senhor vai acender essa luz da tua vida, e você vai sair daqui animado, e você vai sair daqui com um novo ânimo, e você vai sair daqui com uma nova fé, a tua fé vai aumentar, e você vai dizer, eu estava sem luz, mas agora eu vi a glória de Deus, e Ele me revestiu, e eu vou resplandecer a luz do Senhor aonde eu for, em nome de Jesus. Daniel viu a glória, Moisés viu a glória. Tá bom, pastor, mas isso é Velho Testamento, então vamos para o Novo. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 1. Novo Testamento. Hoje você está dando um rolê na Bíblia aí, hein? Amém, é bom. A palavra, a semana passada falamos da palavra, né? O quanto a palavra tem poder. Achou Mateus 17? Diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Leia o 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então disse Pedro a Jesus, vamos pular o 4, vai, que Pedro só falou besteira. 5, falava ele ainda, e quando uma nuvem, leia o 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruço e tomado de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Nós estamos falando agora daquilo que era sempre o plano perfeito de Deus, porque Jesus, Ele é o plano perfeito de Deus. Toda a luz emana de Deus. E Deus colocou em alguns homens um pouco de luz, mas em Jesus, Ele colocou toda a luz. Se nos profetas Ele pôs um pouco de luz, no Filho Ele colocou toda a luz. Ele dividiu verdadeiramente a sua glória com seu Filho. Jesus estava, em João 17, nós estamos em Mateus 17, você não vai abrir, mas eu vou te falar o que está escrito. Em João 17, Jesus fala assim, Pai, glorifica o teu Filho, com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, toda a luz que emanava no próprio Criador, no Senhor, emana sobre o Filho e emana sobre o Espírito Santo. Então nós temos a luz da Trindade em nós. A igreja hoje, ela é um ponto de luz para que todas as pessoas que passem possam ver a luz de Cristo. E eu não estou falando da igreja física, eu estou falando de cada um de nós que estamos aqui, que somos chamados por Deus para sermos luz do mundo e sal da terra. E o Senhor hoje vai fazer da tua vida um foco de luz. Se você entender esse princípio espiritual, você vai dizer, Senhor, eu vou sair daqui para refletir a tua glória. Amém? Levante a tua mão com fé e fala isso, Senhor, eu vou sair daqui nessa noite para refletir a tua glória. E aonde eu for, eu vou levar essa luz comigo, e aonde a luz chegar, as trevas vão ter que sair em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus foi cheio, e ali os discípulos ainda não tinham visto a plenitude, mas naquele dia os 3 mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João, subiu no monte com ele, e eles dormiram,
Porque o homem carnal, né, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Então no momento que era para eles estarem ali atentos e vigiando e orando, eles estavam dormindo. Amém. Quase perderam a melhor parte. Quando Pedro acorda, por isso que eu falei, vamos pular o que Pedro falou. Quando Pedro acorda, que Pedro era, você sabe como que era Pedro, né? Pedro, às vezes ele dava dentro, às vezes ele dava bola fora, mais bola fora do que dentro. Mas enfim, Jesus tinha paciência com ele, quem sou eu para não ter? E eu tenho uns Pedro também, né? Então eu tenho que ter paciência, porque às vezes a gente está num momento tão espiritual, a gente está num momento que Deus fez grandes coisas aqui, você acha que esse prédio, ele apareceu do nada, foi Deus que preparou, você acha que toda essa reforma que foi feita aqui, foi o pastor Éder? Irmão, para de se enganar, foi Deus, se não fosse a mão de Deus, nada disso aqui tinha sido feita. Você acha que Deus te trouxe, da onde te trouxe, para você ficar aqui sentado, olhando e falando, vamos fazer 3 tendas, Senhor, uma para Moisés, uma para o pastor Éder, uma para Elias? Jesus falou, Pedro, para que você está louco, olha aqui a luz do Senhor, você não está vendo a minha luz? Que fazer tenda, não é tempo de ficar dentro da tenda, é tempo de sair e refletir a glória de Deus. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor, vocês estão desacostumados, né, de aplaudir. Mas hoje está poderoso, você vai sair daqui para refletir a glória de Deus. Não é tempo de você ficar escondido, não é tempo de você ficar escondido até mesmo no seu próprio interior, nas suas depressões, nas suas crises existenciais. É tempo de você dizer, Senhor, me usa, eu quero refletir, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um farol que brilha no meio da noite. E o Senhor vai te usar, e o Senhor vai refletir. Aleluia. Quando você for esse ponto de luz, toda a glória, porque naquele dia a plenitude aconteceu. Por quê? Porque Jesus, ele foi iluminado, porque Jesus iluminou todo o caráter de Cristo, porque não tinha um defeito no caráter de Cristo. O Senhor iluminou a bondade de Cristo, porque era perfeita bondade. Deus iluminou a fidelidade de Cristo, porque nele não havia um vestígio de traição ou de algum sentimento que não provinha de Deus. Então, não havia nenhuma rebeldia, porque até na tentação ele venceu o diabo, então ele estava perfeito para que Deus colocasse nele o modelo da luz que ele quer colocar em nós. E contrário a isso hoje há muitas manifestações de luz que na verdade são mentirosas. Se você olhar muitas vezes certos lugares, se você olhar muitas vezes certas pessoas que falam em línguas, que sapateiam, que giram e tudo mais, você fala, nossa, essa pessoa aqui ela tem a luz. Só que na verdade é uma manifestação muitas vezes mentirosa, porque a pessoa pode dar o show que for e pode ter a luz artificial que for, só que o que manda na verdade não é a luz que está fora, o que manda é a luz que está dentro. E a luz que está dentro vai refletir fora. E aí nós vemos que as pessoas que são artificiais, elas são muitas vezes achando que tem Deus, porque hoje todo mundo tem Deus, é ou não é verdade? Hoje se você falar, você chega pro ladrão que acabou de matar uma pessoa e pegar só por causa de um celular, você fala assim, e aí? Não, Deus me abençoou, consegui mais, prosperei. Tá que nem o outro lá, que foi para a igreja. Aí o pastor falou, tudo que você fizer vai prosperar. Não importa no que você trabalha, Deus vai te abençoar. E o cara era coveiro. Ele falou, aleluia, Senhor. Se Deus abençoar o trabalho do coveiro, Senhor, que venha mais mortos. Cara, você vê que não é tudo que Deus, nós podemos orar para Deus também abençoar, não é verdade? Se o coveiro tiver muito trabalho, quer dizer, muita gente vai morrer. Agora, nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado, porque Satanás se transforma, né? A Priscila teve um sonho comigo, que eu dava um conselho, nada a ver para ela. E eu falei, toma cuidado, porque Satanás quer te enganar, porque eu sou a representação para você daquilo que é o conselho de Deus. Só que se eu der um conselho que não tem nada a ver com a palavra, é Satanás querendo te enganar. Só que fica firme, porque Deus vai te dar essa vitória, porque toda a obra das trevas já está sendo destruída da sua vida em nome de Jesus. E a pessoa fala, é uma pessoa mau caráter. Não, eu também tenho Deus. Não tem Deus coisa nenhuma, porque Deus não ilumina mau caráter. Deus não ilumina traidor. Deus não ilumina adúltero. Deus não ilumina mentiroso. Deus não ilumina pessoa falsa. Deus não ilumina pessoa que não quer compromisso com Ele, pessoa que não tem aliança. Deus não ilumina
maledicência, pessoa que só sabe falar mal dos outros. Deus não ilumina fofoqueiro e nem fofoqueira. Deus não ilumina invejoso e nem invejosa. Deus não ilumina. Deus ilumina a pessoa que tem caráter. Pessoa que ela fala, mas ela vive o que ela fala. A pessoa que ela vai na igreja, mas ela não só vai na igreja, como ela é verdadeiramente a igreja de Cristo. Por isso que muitos, quando chegarem na presença de Deus e falarem: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu louvei no teu nome, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nem todo mundo que diz que tem luz, e nós temos que aprender a discernir as luzes, porque até mesmo, você sabe disso, que o diabo usa esse termo no espiritismo. Se você for analisar, eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas eu vou aqui falar a verdade, porque conhecereis a verdade, e aí você não pode ser enganado, porque esses espíritos enganam as pessoas. Então você vê que existem lugares, e até tem pessoas que frequentavam aqui é um foco, essa região, nós temos que lutar contra essa malignidade, esse espírito enganador, que vem gente do Brasil inteiro aqui nessa região, porque tem um grande centro espírita aqui perto. E nós já demos 7 voltas lá e ungimos. Amém? Amém, queridos? E nós temos que entender isso, porque a batalha é espiritual. E as pessoas falam assim: pastor, é interessante. Inclusive, antes de eu até comentar isso, a dona de lá, do centro, ela era evangélica. Aí o Satanás começou a distorcer a palavra, e ela foi lá e abriu isso, só que ela vai pagar um preço muito caro. Uma das pessoas que vem aqui agora, está convertida para a honra e glória do Senhor, falou para mim que quando ela entra na reunião, cabe ali mais ou menos umas 2.000 pessoas. Quando ela entra na reunião, todo mundo fica de pé e aplaude ela. Isso é o quê? Espírito mentiroso. Há nessa região aqui um espírito mentiroso, que quer fazer ofuscar a verdadeira luz. Só que está pertinho a nossa vitória. Eu vou repetir que você não entendeu. Está pertinho a nossa vitória. Quando a igreja vence, o povo também vence. E aí, o que eles pregam lá? É interessante. Não, mas aqui nós fazemos o bem. Inclusive a marca deles é essa, né? Você já viu aquela marca no mercado? Amigos do bem? Quem já viu? Amigos do bem, quem já viu? Ai, pastor, mas eles fazem obras sociais no Nordeste. É verdade, eles fazem muitas obras sociais, mas todo espírita faz muita obra social. Nós temos nesse quesito, a igreja cristã precisa ter mais luz. Do que eu não estou para ficar defendendo crente, defendendo evangélico, ou católico ou espírita. O que é mentira, mas o que é verdade, é verdade. Que eles ajudam mais que a gente ajudam. E eles têm essa obra ali do Amigos do Bem, e tudo bem. Só que o que eu quero dizer para vocês é: que comunhão há entre luz e trevas? A Bíblia não fala isso? Que comunhão que tem entre luz e trevas? É igual a pessoa que fala assim: ai, pastor, estou conhecendo um bonitinho. Ele é crente? Não. Então por que você quer ter comunhão com luz e trevas? Você quer ter dor de cabeça? Já luz com luz já tem dor de cabeça, é ou não é verdade? Agora você quer ainda porque é bonitinho? Irmão, vai chegar o que está dentro dele, você vai ver, você vai sair correndo. Então você tem que começar a enxergar o que está dentro, não o que está fora. Bom, abrindo esse parêntese, o que acontece lá? Eles falam que tem anjos de luz que esses fazem o bem. Ali eles fazem os trabalhos e tudo mais só para o bem. Só que em frente tem uma outra parte que eles falam que é a parte da esquerda. Da parte da esquerda. E vocês sabem que no mundo espiritual, até isso o diabo usa essa nomenclatura esquerda, porque a Bíblia fala, Jesus disse assim, né, que no dia do Senhor ele vai mandar que as ovelhas venham para o lado direito e os bodes vão para o lado esquerdo. Ou seja, o esquerdo é a parte ruim. Então eles falam que os anjos bons, os anjos de luz, os espíritos de luz que descem, ficam à direita, que é onde as pessoas fazem coisas boas. Se você quiser fazer um trabalho para destruir alguém, aí você atravessa a rua. Aí os espíritos de esquerda vão te ajudar. Aí eu te falo, o que tem de Deus nisso? Ou por acaso Deus faz o mal para as pessoas? Ou por acaso os mesmos espíritos que fazem o bem, daqui a pouco estão transfigurados?
É porque na verdade não tem espírito de luz lá. O que tem lá é anjos que mostram uma aparente luz mentirosa e que depois cobram caro pelos trabalhos que fazem. Por isso que essas pessoas que vão lá, depois elas não conseguem mais se libertar, porque aqueles espíritos perseguem essas pessoas até o fim da vida delas. E vai perdurando maldição. Começa no pai, passa para o filho, vai para outro filho, e tem gente vivendo maldição, nem sabe o porquê, mas porque começou lá atrás. Mas hoje, a luz verdadeira de Cristo está chegando nas nossas vidas para quebrar. Deus vai te mostrar aonde está emperrado, aonde está travado, aonde começou essa maldição e vai ser quebrada, porque a minha Bíblia fala que a luz vai prevalecer contra as trevas. Glória a Deus, dá um glória a Deus. Não fique apagado. Não deixe o pecado ofuscar a luz que é em ti, porque você é a obra perfeita de Deus. Você, pastor, eu não estou falando que você é perfeito, entenda, você é a obra perfeita de Deus. Deus não está preocupado com a sua perfeição, é por isso que Ele mandou o Filho dele para morrer por você. Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe das partes obscuras dentro de você, mas até essas partinhas do porão do seu interior vão ser abertas e iluminadas. Então põe a mão assim no seu peito, ó. Fala assim: Senhor, se há algum porão fechado dentro de mim e que me deixa apagado, abre, Senhor. Vai no mais profundo da minha alma, sonda o meu coração, vê se há um caminho mau, e aí acende a luz e reina, e reina, e reina, e reina, porque eu não quero te dar só uma parte de mim, mas eu quero que o Senhor encha o templo completamente. Glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor, porque Deus está acendendo a luz. Deus está acendendo a luz. Você vai ser um corpo que irradia. Olha para quem está do seu lado e fala: você vai ser um corpo que irradia. Olha para essa mesma pessoa e fala: você vai ser um corpo que reflete. Irmão, eu vou falar para vocês, eu só estou aqui para refletir. Você só está aqui para refletir. Você não está aqui para brilhar, você está aqui para refletir. O brilho é refletir. Você está aqui, não é porque você é melhor que ninguém, você está aqui para mostrar que com Deus, o Senhor pode mudar todas as coisas. E o Senhor está falando que deixa brilhar. Deixa o Senhor brilhar na tua vida. A bênção apostólica, você vê que na bênção apostólica, não sei se vocês já prestaram atenção, mas na bênção apostólica eu falo assim: que o Senhor levante o rosto sobre ti, resplandeça o seu rosto sobre ti. Quem já prestou atenção nisso? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Ou seja, se Deus resplandecer o rosto dele sobre ti, haverá luz em todos os teus caminhos. Não haverá nada mais de escuridão na tua vida. Não haverá trevas que possam te paralisar, porque tudo vai ser iluminado. Pastor, uma luta muito grande dentro de mim, entre luz e trevas. Óbvio que vai ter. Enquanto tivermos nesse corpo carnal, teremos a luta entre alma e espírito, teremos a luta entre luz e trevas. Mas nós precisamos dominar e fazer com que as trevas sejam dissipadas da nossa vida. Todos os dias analisar a nossa vida e ver o que não provém da luz e falar: sai, eu não quero as trevas na minha vida, eu não quero aquilo que vem do diabo, eu não quero na minha vida, porque agora eu sou cheio da luz de Cristo, em nome de Jesus, amém? E eu não quero mais que nada venha ofuscar a luz na minha vida. Salmo 139, no versículo 12, diz assim: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu vou repetir para você entender o profundo dessa palavra, presta atenção. Salmo 139, verso 12: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tem gente que fala assim: eu vou me esconder de Deus no lugar mais escuro que puder, eu vou sumir, até lá Deus vai te encontrar. Até nas situações que você acha que Deus não está vendo, o teu Deus, ele
ele é tão luz, a essência dele é tão luz, que não tem como esconder nada dele. As pessoas podem te enganar, mas a Deus ninguém engana. Porque na luz de Deus, ninguém fica imune. Ninguém consegue mentir. Você vê que nessa novela que está passando, né? Tem uma parte que Caim matou Abel. E aí Deus vai falar, o que você fez? Na verdade a pergunta de Deus não é porque ele não sabia o que Caim fez, mas ele queria que Caim caísse em si. O que você fez? Sabe quando você fala com seu filho? O que você fez, cara? Não que você não saiba o que ele fez, mas por que você fez isso? Era isso que Deus falou com Caim. E Caim ainda quis falar, mas por acaso eu sou agora guardador do meu irmão? Mas eu já vi o que você fez, eu já vi o que você fez. Agora eu vou morrer, não, você não vai morrer. Olha a misericórdia de Deus. Às vezes a gente não tem misericórdia como Deus, é ou não é verdade? Sim ou não? A gente não tem, né? Ali naquela hora eu já falei, vai Deus, fulmina Caim agora. Mas Deus não, tá bom, vou colocar uma marca em você para que ninguém te mate. Olha a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Mas irmão, Caim andou errante pela terra. Eu tenho a misericórdia de Deus. Você só não vai morrer, mas você vai viver uma vida desgraçada. Você só não vai morrer, mas você vai viver fugindo. As pessoas, você viu que logo na cena seguinte veio uma serpente assim, perto dele, aí ela ia para dar o bote, ela vê a marca que Deus pôs, ela vai embora. Toda hora sendo ameaçado por serpentes. Toda hora tendo que fugir, toda hora olhando para a terra e ela não produzir nada. Ser um instrumento de maldição. Eu não quero ser um instrumento de maldição. Eu quero que de mim emane a luz de Deus para as próximas gerações que virão. Você viu que depois de Caim, quem veio? Veio o pai, o vô dele, era o pior do que ele, matava as pessoas. Aí através da família de Caim, que virou um caos, que parecia uma Sodoma e Gomorra, foi quando Deus decidiu destruir a humanidade. A sorte que tinha um justo, que tinha a luz de Deus, que era Noé. E que você seja essa luz no meio da tua família. Pastor, mas ele fez errado. Amém, ele está nas trevas. Você não vai errar igual ele errou, você vai ficar na luz. Mas o fulano de tal mentiu, não sei o que, enganou. Acho que não vale a pena a gente ser tão justo assim. Continua na sua justiça, porque vai ter honra para a tua vida. No momento certo, Deus vai iluminar tanto as obras ruins, quanto as obras boas. E aqueles que forem pegos com as obras ruins, ou vão se arrepender, ou vão ficar nas trevas para sempre. Eu quero permanecer na luz. Eu vou permanecer na luz. Então fala assim, eu quero permanecer na luz. E eu vou permanecer na luz. O problema não é o lugar. Porque você pode ir numa casa cheia de trevas. E você pode fazer uma oração poderosa lá. Quantas casas que eu já fui, eu orei. Eu orei. Aí depois melhora um pouco, depois a pessoa fala, pastor, voltou tudo. É uma desgraça a minha casa. Sabe por quê? Você pode fazer a oração que for numa casa de trevas. Se a pessoa não for luz, a casa continua em trevas. O que Deus quer mudar não são os ambientes. O que Deus quer mudar são as pessoas. Quem tem que ser iluminado não é o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo é o império das trevas. A Bíblia fala que o príncipe das trevas é o diabo. O mundo é o império dele. É o império das trevas. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça que nós vamos iluminar o mundo. Nós somos a luz do mundo, mas nós não vamos iluminar o mundo. Porque em breve, assim como Jesus foi tirado, e a Bíblia fala em João capítulo 8 e 9, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas aí ele foi tirado. E colocou o Espírito Santo, que trouxe o quê? A luz para a igreja. E enquanto nós estamos no mundo, falamos igual Jesus, enquanto nós estamos no mundo, enquanto a igreja está no mundo, nós somos a luz do mundo. Mas vai chegar uma hora que a luz vai ser tirada do mundo. Não caiamos na fantasia que vamos mudar o mundo. Não vamos mudar o mundo. O mundo já está em trevas e em trevas permanecerá. Porque o mundo e Satanás já estão julgados. E nós já estamos absolvidos da condenação. Não seremos salvos no mundo, mas seremos tirados daqui a pouco do mundo para reinarmos com Cristo na luz para sempre, eternamente. Há uma cidade sendo construída. Essa cidade se chama Nova Jerusalém. O que me chama a atenção é Apocalipse 21 e 22.
é que quando é falado dessa cidade, a Bíblia fala que lá não haverá sol. Aliás, foi feito um estudo por um cientista. Daqui 10 bilhões de anos o sol vai morrer. Pastor, como que é isso? O sol vai morrer? Que o senhor falou uma coisa dessa? Eu nunca sabia que o sol ia morrer. Você não sabia? Sabia não, Liz? Você vai se batizar e não saber que o sol vai morrer? O sol vai morrer. Daqui 10 bilhões. Sabe por quê? Porque o sol é uma estrela. E os planetas? Quando você estudou, você aprendeu dos planetas, né? Você sabe que existem os... Sabe, né, Liz? Os planetas você sabe. Amém. Saturno, Júpiter, Plutão, nós. Aliás, ontem, várias vezes eu fazendo uma palavra, e eu escrevo algumas coisas, né? E várias vezes eu falava assim, e eu coloco que até o que às vezes eu vou falar, que Deus mandou profetizar, e eu colocava assim, você vai ter luz. Ah, não, você vai ter luz. Várias vezes eu tive que corrigir, que eu errei. Eu lembrei de você. Mas você sabe que os planetas, eles não têm luz própria? As estrelas também não têm luz própria. As estrelas e os planetas, elas só têm a luz que vem de Deus. A Terra, por exemplo, que é onde nós moramos, ela só tem luz por causa do Sol. Mas daqui 10 bilhões de anos, o Sol vai ser tirado, o Sol vai morrer. E as trevas, a Terra voltará a estar em trevas. Porque a luz será tirada completamente. O Sol vai ser tirado. Primeiro vai ser tirado a igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Ou você não quer ir? Vou cantar a musiquinha da minha avó. Caminhando eu vou para Canaã. Quem não quer ir, que fique na terra. Estou mudando a música agora. Você quer ir para Canaã? Quer? Quem está se batizando aí já está entrando em Canaã. Vai cumprir o batismo, representa o quê? O cumprimento da promessa. O plano da redenção completo. Agora eu estou preparado para ser tirado da terra. A hora que Jesus me levar, eu já estou pronto. Porque eu vi um pregador, ele pegou uma corda enorme assim, ó. E na pontinha da corda ele pintou de vermelho. Ele pegou aquela parte vermelha e falou assim, tá vendo essa corda enorme? Tá vendo a partinha vermelha? A partinha vermelha é os dias que a gente tem aqui na terra. A partir, quando acaba a parte vermelha, começa o resto da corda, que é tudo que a gente vai viver lá na eternidade. Pode aplaudir ao Senhor. Nós não estamos vivendo pelo agora. Por que então que a gente está tão preocupado com os dias que a gente tem para viver? Por que então que a gente está tão preocupado até com as derrotas que a gente está tendo aqui? Sendo que há algo muito maior e melhor reservado para nós. Você não sabe a alegria que eu tô de ver meu pai convertido aqui na presença de Deus. Porque a gente fica tão preocupado com a nossa família. Quem fica preocupado com a sua família? Fala, Senhor, salva logo essa pessoa, Senhor. Que a luz entre logo, porque eu não aguento ver essa pessoa nas trevas. Eu não aguento ver, Senhor, o que vai acontecer com ela. E lá no céu, para terminar o que eu estava falando, lá no céu a Bíblia fala que não vai ter sol, não vai ter lua, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade da Jerusalém. Não vai precisar, aqui precisa, porque ele não está aqui. Aí ele fez uma estrela para tentar dar uma segurada. Mas lá, a luz dele é tão forte. Por isso que Daniel, quando ele tem essa visão, ele caiu como morto. A glória de Deus é tão poderosa, a luz de Deus é tão poderosa, que se você tiver uma experiência com a luz de Deus, você não fica em pé. Por isso que o Fernandinho fez aquela música. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Levante suas mãos e declara: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem em nós. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
vem em nós. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. A glória de Deus, a Shekinah do Senhor já está aqui nessa noite. Você já está sentindo chegar perto de você uma presença maravilhosa, te encher. Se você der lugar, as luzes do teu interior vão ser acesas. Oh, Shurikantarabanai. E você vai começar a refletir. Ninguém pode dar o que não tem. Sabe a última revelação que Deus me deu, que eu quero compartilhar com você e com quem está assistindo? O Senhor Jesus disse assim, eu estava terminando a palavra e o Senhor falou para mim, ainda não acabou. Fala assim, ainda não acabou. O melhor está por vir. O Senhor falou para mim, diga para eles, Mateus 6:22, que diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Os olhos do ser humano é o único membro do corpo humano que pode ver luz. Se você fechar os olhos agora, todo o teu corpo fica em trevas. Por isso que nós temos que ser gratos por termos visão. Porque a visão é o único lugar onde Deus pode nos mostrar a glória. E óbvio que eu não estou falando de uma visão física, porque aí o ceguinho não vai poder se converter, pastor. Não, estou falando de uma visão espiritual. Porque até o cego, quando ele chega perto da luz de Cristo, ele começa a ver. A vida dele pode ser transformada. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. O que Deus está falando para você agora? Como você tem enxergado a sua vida? Como você tem enxergado a tua família? Como você tem enxergado até mesmo as lutas que você está passando? Com olhos maus ou com olhos bons? Tira alguma coisa de proveito dessa situação que você está passando. Olha para as situações mais delicadas. Quem está passando uma situação delicada aqui na sua vida, em qualquer área? Você sabe que situação delicada, ela precisa ser tratada delicadamente. Olha com carinho para essa situação. Olha com mais amor para essa situação. Olha para a sua vida e vê que não está nada perdido como o diabo está falando. Olha que você tem um Salvador, Ele tem te sustentado. Olha que se você... Hoje você não está com os olhos fechados, mas os seus olhos estão abertos. E se os teus olhos estão abertos, você vai ver a luz. Eu não sei que luz que você está precisando e fala, pastor, eu estou enxergando. E o Senhor está falando, abre os olhos e enxerga a parte boa das situações. Eu confesso para vocês que às vezes quando eu chego aqui e tem muitas coisas que a gente ainda quer, né? Nós como seres humanos, a gente gostaria já que tudo já tivesse perfeito. Quem aqui já gostaria que tudo já tivesse maravilhoso, perfeito? Levanta a mão. Vai, pastor, eu já queria que Deus já tivesse restituído o que eu perdi. Eu já queria estar próspero financeiramente para dar uma oferta para comprar esse prédio aqui. Eu já queria que a igreja tivesse maior. Eu já queria que a minha esposa tivesse mais carinhosa, me beijasse, me abraçasse. Vem comigo, irmão, vem comigo que eu ganho uns beijinhos aí. Amém? Eu já queria. Irmão, já começa a enxergar pela fé. Começa a enxergar pela fé. Ah, tua esposa não é carinhosa? Então vai lá e dá um beijo nela. Teu marido é grosso? Então vai lá e dá um beijinho nele. Às vezes ele está grosso porque você não dá um beijinho nele. Dá um beijinho nele. Faz um café. Homem, é tão fácil de você ganhar, mulher. É tão fácil. É tão fácil, é só um beijinho, ele já se abre todo. Que é o cartão Mastercard, Visa ou... irmão, é fácil, irmão. Você que às vezes você pisa na bola. Assim também a mulher só quer um pouco de atenção. Eu sei porque eu tenho uma em casa. Só quer um pouquinho, ela só quer falar.
E falar, e falar, e falar. E nós temos, por isso que fala, acho que aquela palavra de Tiago que eu falei é para os homens. Melhor ouvir do que falar. Porque não dá, né? Mas às vezes é só um pouco de atenção, né? Às vezes é só um cuidado. Às vezes é só parar e pensar e olhar e falar: caramba, será que tudo está ruim? Ou será que Deus já fez boa parte? Agora mesmo, antes de eu entrar aqui, eu vou te falar, eu vou te falar, eu tava assim, eu não sei. Parece que Satanás, ele vem para cercar a gente, assim, para colocar um peso na gente. Quem já sentiu isso, assim? Às vezes você tá bem, de repente você fica mal, vem um peso. Quem já sentiu isso? É espiritual. Dói tudo, dói teu corpo, dói tua cabeça, dói até coisa que não dói na sua vida. Pastor, tô com uma dor, uma unha encravada no meu dedinho do pé. Às vezes você nunca teve isso. É uma opressão das trevas. E eu estava aqui agora na sala, eu senti essa opressão. Olha, eu vou te falar, veio na minha cabeça assim: caramba, é melhor você não pregar hoje não. Acredita nisso? Isso é opressão das trevas. Eu fui lavar o rosto, lavei o rosto, estava com dor de cabeça já. Fui lavar o rosto e eu olhei para a sala. E quando eu olhei para a sala, o Senhor falou: eu não fiz tudo isso que eu fiz aqui para você não subir para pregar. Você sobe para pregar porque a obra é grande. E eu falo a mesma coisa para você. Talvez venha uma opressão na tua vida, vindo para cá, ou na tua casa, ou na semana, você está sentindo uma opressão, parece que tudo está apagado, parece que é um desânimo desgraçado, uma canseira que você não sabe de onde, é dor em tudo quanto é lugar, é má notícia, é cliente reclamando, é não sei o que, é a família, é o filho que está problemático, é a mãe que também falando demais. O Senhor está falando que toda opressão está sendo quebrada nessa noite, as trevas estão sendo dissipadas. Sai daqui para brilhar, refletir a glória de Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero falar uma coisa que Deus mandou te falar. Não perca a tua capacidade de ver na luz. O que você tem visto na sua vida? Somente coisas ruins? Você não vê mais brilho em nada? Tente começar a brilhar e refletir a luz de Deus. Seja um instrumento, seja um ponto de luz. Talvez o pecado aos poucos foi tirando essa luz da sua vida. E hoje, só o que sobrou foram trevas. Hoje Jesus Cristo quer fazer você voltar a ter luz. A luz que te foi dada quando você conheceu Ele. E se você ainda não conhece Ele, que você possa